Estou começando esse vídeo aqui porque hoje é dia 1º de maio de 2025. Então a gente vai começar aqui, né, um vlog, mais um vídeo superficial, entre aspas, né? A gente começa de um jeito bem superficial, né? A gente está aqui comemorando o Dia do Trabalhador, né? Às vezes chamado de Dia do Trabalho, é uma coisa meio complicada de chamar de Dia do Trabalho, porque você tem toda uma glorificação do trabalho, e é engraçado isso, né? Claro, interessa muito para os capitalistas que o dia seja chamado de Dia do Trabalho, porque afinal o trabalho em si não são eles que fazem, né? Estou falando dos grandes capitalistas, claro. Não são eles que fazem, né? Quem faz são os funcionários deles, e eles têm a sua vivência, não é sobrevivência, porque quem sobrevive é o trabalhador. Eles têm a sua vivência oriunda desses trabalhadores, né? Então, do trabalho que vem desses trabalhadores. Então interessa muito ser chamado de Dia do Trabalho, né? Ao invés de Dia do Trabalhador, porque Dia do Trabalhador seria necessário reconhecer a importância do trabalhador para a vivência desses parasitas da sociedade, tá? Você pode falar, que jargão marxista, esquerdopata, blá, blá, mas a verdade é essa, tá? Ninguém precisa ser bilionário, trilionário, não tem porquê alguém ser isso, tá? O que resulta disso, a pessoa nem consegue gastar esse dinheiro. O que resulta disso é poder, como se fosse um monarca. Não estou falando do monarca, que está mais para bicicleta do que para um monarca, mas os bilionários são monarcas, né, na sociedade capitalista de hoje. E aí, enfim, então ressaltamos, Dia do Trabalhador. E qual a importância desse dia? Assim como para os cristãos o feriado de maior importância deveria ser o que passou há pouco tempo atrás aí, né? Embora o Natal seja difundido como, né, tenha um feriado de grande importância, para os cristãos deveria ser a Páscoa, certo? Que é onde a Páscoa dos cristãos, tá? É onde haveria a ressurreição de Cristo, né? E a ressurreição não na forma mortal. Ele volta numa forma de carne transcendente, né? Porque ele pode alterar a forma, né? Enfim, ele volta à vida com superpoderes, meio que assim, tá? Eu até criei uma magia no meu jogo de Dungeons and Dragons, né? Baseado em Dungeons and Dragons. Eu acho que vai entrar no livro que eu vou lançar. É outro assunto que tem para abordar, né? Ela vai entrar no livro que eu vou lançar como uma magia de 7º círculo, eu acho, de sacerdote. Porque nenhuma magia da D&D ou do D&D refletem o que aconteceu na ressurreição de Cristo, né? Segundo a Bíblia, pelo menos, né? Você tem 2 magias em Dungeons and Dragons lá: reviver os mortos e ressurreição. Ressurreição é só um reviver os mortos bombado. O cara volta como se inteirão, não tá podrão nem nada, volta como se não tivesse acontecido nada. Então, se o cara toma uma facada, o cara consegue usar a ressurreição nele, o cara já levanta pronto para revidar a facada, né? Reviver não. E a ressurreição de Cristo é diferente. Ele volta, mas ele volta como se fosse um ser espiritual na forma material. Ele não está mais preso na forma material. Ele pode trocar de aparência, ele pode partir daquele lugar e ir para outro, né? Talvez através do astral, enfim. Quem leu a Bíblia dá para perceber isso aí. E, enfim. E aí eu estava falando do livro, vamos aproveitar todos os desvios que vão aparecendo para abordar. Um dos problemas dos trabalhadores é que sempre toma na cabeça o trabalhador, né?
Então eu tava falando em lançar meu livro. Recentemente eu relancei os livros de cosmologia do Elcio. Eu tentei, né? Eu não estava conseguindo, passei pro Elcio. O Elcio mesmo conseguiu relançar. Porque ele fez atualizações no livro, né? Então a versão da Amazon vai estar atualizada. E aí tudo bem, ele conseguiu lançar até a versão de capa dura. Ele conseguiu. Eu comprei de presente para ele a versão de capa mole, porque a de capa dura ainda ia demorar um tempo. Não chegou ainda a versão de capa mole aqui para eu dar de presente para ele. Eu vou olhar para ver se não deu nenhum problema, porque estava estranho o número de páginas. Estou achando que ele colocou 2 páginas em uma lá, a Amazon loucamente, mas enfim. E aí eu tava comparando os preços, né? Os meus preços sempre bateram com os do Elcio, que é próximo do mínimo. Então ali, se você manda imprimir hoje com dólar a 5 cacetada aí, você vai ter que pagar uns R$100, R$90, capa dura mais, né? Pelo livro. E aí já incluindo tarifas, né? Importação, etc. E o livro dele é vendido pela Amazon Estados Unidos, alguma coisa assim, tá? Que era o que o meu era vendido. E eu fui ver os preços os preços dos meus livros, que eu já fiz resenha aqui, né? Recentemente, até acho que foi meu último vídeo sobre meus livros. Eles tinham um preço parecido, você mandava imprimir. O Kindle continua mesmo, tá? Ele é digital, então tá em reais, não muda. Mas os meus livros, quando você queria imprimir, eles estavam ali em torno de R$100, alguma coisa assim, dependendo do livro, né? O Contos dos Reinos Sombrios é mais curto, estava menos até. E era um preço que batia com o do Elcio. O Elcio sempre botou um precinho um pouco a mais que o meu. Eu botava no mínimo do mínimo porque eu sabia que eu não ia vender. E o que ocorre? Eu não sei se porque eu coloco em promoção para vender de graça o romance, né? Que é o único que está na licença Amazon mesmo, que pode participar de propaganda lá, promoções. Então eu coloco ele para vender de graça, vender entre aspas, né? De graça, de vez em quando, que é divulgação. Eu não sei se é por causa disso, não sei se é porque passou muito tempo, mas enfim, eu sei que o preço de qualquer livro meu lá está acima de R$500 agora. 500, quem é que vai comprar isso no Brasil? Quem é que vai mandar imprimir um livro desse lá por R$500? Eu fui pesquisar o que acontece, cara, por que 500 e tal. E a Amazon dá um suporte ridículo. Eles mandam você pro FAQ, né? Que é Frequently Answered Questions, né? Perguntas respondidas frequentemente, FAQ. E aí eu não achei nada no FAQ, claro. E aí eu tentei, né? Até caiu num chat lá. Caiu no chat, eles pediam o número da ordem. Mas que ordem, cara? Pediu o ISBN, que a Amazon dá para quem é publicado lá, se você optar por isso. E eu botei ISBN, mas eu não tenho o número da ordem, então não deu nem para conversar com os caras da Amazon. E aí eu tô conversando com minhas amigas IAs, são minhas amigas de hoje em dia, né? Por mais que sejam mentirosas, limitadas, né? E você tenha que questionar, mas assim, dependendo do seu amigo no mundo real, não tá tão diferente assim. E aí eu fui questionando, e uma das questões que surgiu, não sei se foi o Gemini que me respondeu, se foi o DeepSeek, é que os meus preços no mínimo abriam margem para outras editoras comprarem o meu livro e obterem os direitos de venda lá na Amazon, e a Amazon parar de vender meus livros, deixar com essa outra editora. E eu fui ver o que está acontecendo. Realmente os livros do meu irmão estão pela Amazon dos Estados Unidos e os meus estão por uma tal de Boston, eu não lembro, depois eu coloco aqui, mas enfim, editoras das academias de Boston, alguma coisa assim, tá? E aí eu entrei nessa Boston Academy, não sei o que lá, e todos os livros para o Brasil impressos estão nessa faixa de 500 pau. Então os caras chegam, ganham direito de vender na Amazon seus livros, a Amazon para de vender seus livros e fuck you, trabalhador otário, fuck you. E aí, quem é que vai comprar essa merda no Brasil? Pra que os caras fizeram isso? Não serve pra nada, só pra fuder todo mundo.
Enfim, como eu não vendia nada mesmo, não vendo, vou vender, não tenho esperança, não tô ligando muito, mas que é uma puta de uma sacanagem, né? E é um dos pontos que vai corroborar com a temática do vídeo de hoje, Dia do Trabalhador, que o trabalhador só toma na cabeça, só toma na cabeça. Eu tô falando de maneira educada, porque você quer falar da maneira mais radical, você toma no rabo mesmo, tá? O trabalhador toma no rabo. E é engraçado que a gente, todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo que tá me ouvindo, todo mundo, né? Todo mundo, ou é ou vai ser, né? Ou tá estudando e vai ser. E, cara, se tiver um herdeiro de alguém, de alguma fábrica gigante que está ouvindo esse vídeo, já é um milagre já, porque é estatística, tá? A gente é um bando de ferrado, é a gente que está aqui consumindo coisas, gastando dinheiro, gastando o que a gente não tem, né? E a gente tá tudo no mesmo barco, tá? Esse é o ponto, essa é a temática do vídeo de hoje. A gente pode odiar uns aos outros? Podemos, com muita razão. Somos diferentes. Temos vários seres humanos odiáveis do ponto de vista de um ou de outro, tá? Mas não muda nada. Estamos todos no mesmo barco. Todos. No mesmo barco, afundando com a água jorrando dos buracos do barco, tá? Sem fazer muita coisa, um brigando com o outro, falando, não, a gente tem que tirar a água, não, a gente tem que deixar a água vazar logo, porque quando o barco afundar, a gente sai nadando e chega na terra mais rápido, mais louco. É bem isso, tá? O que eu tô falando, é bem isso que ocorre com a classe trabalhadora, ou seja, com todo mundo, na prática todo mundo. Então eu aproveitei esse desvio para falar um dos pontos, né, que a gente está tomando na cabeça, vamos continuar tomando na cabeça por sabe-se lá até quando. E aí a gente vai para a temática aqui. Eu queria começar a temática aqui conversando com Gemini, né? Então eu fiz uma pergunta e assim, não é nada profundo, isso aqui é um vlog e a gente parte do básico para refletir, tá? Então perguntei aqui para o Gemini quais são as origens do Dia do Trabalhador. Ele me respondeu o seguinte: as origens do Dia do Trabalhador remontam ao dia 1º de maio de 1886. Quer dizer ali que quando eu tinha 7 anos, o Dia do Trabalhador estava fazendo 100 anos, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. De novo, né? Se for lembrar o Dia da Mulher também, foi mulher sendo queimada, não sei aonde, de greve, não sei aonde, nos Estados Unidos, né? E é engraçado isso, né? Tem toda uma discussão. Eu não sei se estava em Lenin essa discussão, mas enfim, tem uma discussão de conforme o capitalismo avança, você criar uma classe de trabalhadores degenerada, algo do tipo. Não sei se está em Trotsky essa discussão, eu não me lembro, tá? Justamente porque os caras ganham tanto, que é o propósito dos Estados Unidos ali, né, por um tempo, da classe governante, gerar uma classe média inflada, né, nos Estados Unidos. Os trabalhadores ganham tanto que eles são tipo uns trabalhadores degenerados, às vezes perde o espírito combativo, o espírito coletivo, de tanto que eles ganham, tá? Mas é interessante ver que esses dias surgiram lá nos Estados Unidos, que era a vanguarda do capitalismo, né? Se você for ver ali, se a Inglaterra já estava caminhando com uma decadência do colonialismo deles, os Estados Unidos era o substituto e a classe operária dos Estados Unidos estava ali pagando por esse avanço social, né? Então eles estavam na vanguarda e eles estavam lutando como todos os outros, né? E é engraçado você pensar o que resultou disso, porque hoje em dia o trabalhador estadunidense, comparado com muitos outros países, é um trabalhador bem ferrado, né? Bem ferrado, com muito menos direitos. Mas enfim, continuando aqui, ó, a resposta do Gemini. Naquela data, milhares de trabalhadores foram às ruas em uma greve geral, reivindicando a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. As condições de trabalho nas fábricas eram extremamente precárias, com jornadas que frequentemente ultrapassavam 12 horas por dia. Tá? Então vejam o ano, é 1886. São trabalhadores estadunidenses entrando em greve, né? Com as famosas jornadas de 12 horas, porque já tinha tido uma certa redução, né?
No Brasil, a gente poderia ter algo do tipo? Não, o Brasil é um país agrário, né? Por isso que a gente está falando da vanguarda, a vanguarda do capitalismo, a vanguarda do proletariado. A gente está nos Estados Unidos, é a vanguarda, né? A linha de frente da evolução tecnológica e social, né? No Brasil, a gente não tinha nem a república ainda, a gente estava numa monarquia. A gente só vai ter um avanço grande do capitalismo, aí foi coisa que eu vi na faculdade, Geografia do Sudeste, outras disciplinas, com Suzuki, eu acho, principalmente, né? E outros professores, que é na substituição de importações depois da crise de 29. Então você tem uma crise mundial, aí saíram queimando café, toda aquela história e tal. Então você tem um quebra-quebra geral e aí você tem um incentivo, né, do governo também, de fomentar a indústria brasileira, que era praticamente inexistente. Então a gente está falando de 1866, aí o Brasil era um país agrário. Então, com a substituição de importações e de novo, com a crise de 29, um problema, um quebra-quebra geral, você não tinha como atender nem a demanda interna, você tem uma política de criação de indústria para a demanda interna do Brasil. Uma coisa que a gente não tinha, a gente vai ter a partir da crise. Tenho quase certeza do que eu estou falando, porque eu estou tentando lembrar as aulas de 20 anos atrás, a gente está em, isso aí, uns 20 anos atrás, 21, 22, tá? Estou tentando lembrar dessas aulas, que é baseado em bibliografia, tá? Não é nenhuma maluquice. Claro que o professor tinha bibliografia. A bibliografia que ele usou eu não vou lembrar, mas creio que seja muito básica, né? Eu estou falando da base da graduação ali de geografia. Então é a partir ali da década de 30 que a gente vai ter o desenvolvimento da indústria brasileira. Então esse tipo de movimento aqui, que gerou o 1º de maio, né, é uma coisa que só tinha na vanguarda, no chamado primeiro mundo, ou, né, que eles gostam de usar hoje em dia, no norte global. O sul global seria explorado, o norte global não lembro muito bem, mas seria o primeiro mundo aí. E é claro que os trabalhadores estão tomando um lombo, como eu disse, sempre caem no lombo do trabalhador, né? Aí vai lá, a manifestação em Chicago se estendeu, e é engraçado, né? Chicago, eu acho que Chicago, Detroit, são lugares, cidades e estados estadunidenses que entraram numa decadência profunda ali. Eu acho que lá para a década de 80, você tem o filme Robocop, por exemplo, né, em Detroit. É engraçado isso, eu fui atrás depois, faz pouco tempo, mas você tem meio que umas cidades fantasmas estadunidenses pela dinâmica do capitalismo, né, de ciclos de Kondratiev, talvez, né, vamos usar ciclos de Kondratiev por trás, mas nas fases de decadência, de crise do capitalismo, né, segundo os ciclos de Kondratiev, você tem cidades que viram meio que umas cidades fantasma, né? Uma decadência gigantesca, as indústrias saem de lá. Aqui no Brasil a gente tem coisa parecida, mas não tão grave, né? Com a guerra fiscal entre os estados, né, para atrair indústrias. Então a gente tem uma evasão muito grande em São Paulo de indústrias. Se você andar por São Paulo, pela capital, você vai perceber isso, com várias estruturas que eram de indústria e foram abandonadas. Hoje tem faculdade comprando, né? Você tem aquele boom de faculdades privadas na era Lula 2, com o Haddad e a política de incentivo à iniciativa privada para expandir as faculdades, né? O ensino superior. Então, por exemplo, a União, eu não sei se a União está encaixada nesse perfil, né? A produtora de açúcar lá na Moca, eu não sei se ela está inserida nessa guerra fiscal, mas enfim, é uma das que saiu da Moca. E hoje o complexo dela, a Antártica, por exemplo, que meu pai trabalhava, a sede
não é mais lá. Primeiro que a Brahma comprou, né, virou uma Ambev. Boa parte do pessoal que continuou, meu pai entrou na lista de cortes, mas quem continuou foi para Jaguariúna, interior de São Paulo. Enfim, várias indústrias que saem de São Paulo. Você tem esse avanço, por exemplo, a União foi comprada pela faculdade. Qual que é a faculdade? Quem lembrar aí, bota nos comentários. É uma que um amigo meu fez. Dois amigos meus fizeram essa faculdade, só que no centro. Maurão e Bragiola fizeram essa faculdade. Não sei se o Maurão terminou, o Bragiola acho que terminou. Lá no centro. Eu esqueci o nome, não é Unicapital, que a Unicapital faliu com o shopping deles na Moca, falindo. Tá até hoje lá uma ruína gigante. Mas enfim, eles compraram o complexo da União lá. Enfim, no Brasil é uma guerra fiscal, e ela, como a São Paulo é a capital da América Latina, né? Então não virou um deserto que nem algumas cidades estadunidenses. É uma outra dinâmica, e aí São Paulo assumiu um protagonismo maior no setor de serviços, né? Por exemplo, então você tem a Atento e tal. Então tem essa migração de capital, né? Do capital produtivo indo para outros estados, conforme os benefícios que conseguiu, e assumindo o lugar das estruturas desse capital privado produtivo, a gente tem o capital privado de serviços, que é até para a América Latina inteira, né? Então Berrini, boa parte das empresas da Berrini, né? Prestadores de serviço, o setor terciário que a gente chama, né? A gente tem o setor primário, né? Que é a agricultura praticamente, né? Produtor de alimentos, o setor secundário de indústria, o setor terciário de serviços. E nos Estados Unidos a gente tem esse movimento que é engraçado. Então o filme Robocop, por exemplo, em Detroit, ele mostra isso já na década de 80, né? Quem assistiu o Robocop original assistia na sessão da tarde, Globo querida passava isso, e mostrava uma cidade decadente no futuro, né? Colocava um futuro, esse futuro a gente já chegou nele provavelmente, não lembro que ano que era. Se De Volta ao Futuro a gente já chegou, imagina isso aí. E era uma cidade decadente, e Detroit é uma cidade decadente. Chicago não tenho tanta certeza, mas vai meio que nessa linha. Eu recebi uma proposta de emprego em Atlanta, na pandemia. Eu não fui porque o indiano da empresa de RH que estava trabalhando nos Estados Unidos estava meio perdido, não tinha noção das políticas que era o Trump na época, era o Trump, né? Tinha imposto lá, não podia pousar ninguém de fora nos Estados Unidos na época. Eu recebi essa proposta e falei, não consigo pousar aí, a não ser que eu faça a gambiarra, né, de ir pelo México, se esperasse 15 dias no México, fora que eu ia ter que tirar visto, né, imagina. Mas enfim, eu recebi uma proposta de emprego em Atlanta. Eu fui pesquisar Atlanta e tal, era uma cidade também meio detonada, né? Eu andei por ali com Street View, dei uma olhada. E por pesquisar aluguel, custo e não sei o que, eu pesquisei Detroit também. Eu lembro de ter visto programas de revitalização de casas em Detroit. E era bem detonado Detroit, tá? Nos dias de hoje. E eu lembro de ter pesquisado aluguel e tal, e pensado assim, cara, eu calculei e tal, quanto que eu ia ganhar, o cara falou o salário, dólares e tal, eu calculei o aluguel, saí pesquisando aluguel, custo de vida e tal, saí pesquisando, valia a pena ainda, né? Porque que eu ganhava na época em São Paulo, foi ali perto da pandemia, 19, 20, valia a pena. Meu salário só subiu depois que eu troquei de empresa, né? Aqui em São Paulo. Hoje eu não sei se valia, mas acho que ainda valeria, tá? Mesmo. O problema é que você tem que calcular o imposto que você vai pagar nos Estados Unidos. Não era um salário deduzido, que eu me lembro. Mas ainda valia a pena.
com os custos. Eu pesquisei casa, olhei e falei, dá pra alugar isso aqui, ia ser legalzinho, perto do trabalho e tal. E aí eu pesquisei salário médio da cidade e eu, cara, eu fiquei embasbacado. A galera tinha 2 trampos, que a gente vê em série, vê em filme, a galera tinha que ter 2 trampos para pagar as coisas em Atlanta. Tinha que ter 2 trampos. Eu pesquisei salário médio de babá, salário médio de entregador, não sei o que, tinha que ter 2 trampos, cara. E que é um negócio meio comum, você pega um turno lá para trabalhar à noite e a gente vê 3 turnos, né? Em filmes às vezes aparece gente que tem 3 turnos, tem 3 trabalhos. Como lá é um pouco mais flexível a jornada de trabalho, né? A CLT deles, enfim, permite essa exploração maior do que aqui. Eu não sei quem tá pior, né? Eu não sei quem tá pior. A classe média com certeza estadunidense tá melhor que a classe média aqui, mas a classe trabalhadora mesmo, eu não sei quem tá pior, se é lá ou se é aqui. É coisa muito feia. Enfim, olha, a manifestação em Chicago se estendeu por alguns dias e culminou em um confronto violento na Praça Haymarket no dia 4 de maio. Uma bomba explodiu durante o protesto, matando um policial, ferindo vários outros. A polícia revidou com tiros, resultando na morte de diversos trabalhadores e mais feridos. Parece Maidan, né? Esse evento trágico, conhecido como a Revolta de Haymarket, marcou profundamente o movimento operário internacional. Em 1889, durante o Congresso da Segunda Internacional Socialista realizado em Paris, foi instituído o dia 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, em homenagem aos mártires de Chicago e à luta por melhores condições de trabalho. Teve um outro filme razoavelmente novo, um ator com cabelão meio Black Power, mais alguns atores, que era sobre era outra situação, tá? Não é essa daí. Era uma outra situação em que teve um protesto muito forte, era em Chicago, se não me engano era em Chicago. E era um julgamento desses caras. Também, quem lembra, quem acha que sabe o nome desse filme, bota aí nos comentários, por favor. É um filme bem interessante, cara. Eu gostei de assistir. É estadunidense, né? Veio de Hollywood. Não sei se o diretor é o cara do JFK, acho que não. Mas enfim, é um filme bem interessante sobre o julgamento dos caras que estavam no protesto. Os caras tomaram na cabeça também. Era um protesto, eu não lembro nem do que era. É que eu vi Chicago aqui e bomba, não sei o que, eu lembrei, mais ou menos. Enfim, tem mais uma coisa que eu queria falar aqui. Olha só, quem definiu esse 1º de maio foi a Segunda Internacional Socialista. Então, para quem viu meus últimos vídeos aí também, a gente tem uma discussão sobre a Segunda Internacional. Foi o resumo do livro do Trotsky, né, sobre a Geórgia. O que acontece aí? Assim como a Terceira Internacional, criada por Lenin, né, pelos bolcheviques, justamente por causa das mudanças da Segunda Internacional Comunista, né, Internacional Socialista, assim como a gente tem a Terceira Internacional quebrando com a Segunda, justamente por causa da Revolução Bolchevique, né, da União Soviética, isso afetou o mundo todo. O mundo todo repensa, olha o exemplo da União Soviética, e é por isso que a gente tem a Terceira Internacional. Assim como a Terceira Internacional, depois da morte de Lenin e do Stalin liderando o Partido Comunista Soviético, né, o antigo Partido Social Democrata, né, que dividiu em mencheviques e bolcheviques. Essa Terceira Internacional acaba se tornando o Comintern, né, na prática corroborando com o Estado soviético, que seria um Estado de trabalhadores degenerados, né, se a gente seguir uma linha trotskista. A Segunda teve essa quebra com a Terceira, e o motivo principal da Segunda Internacional é que eles viraram os sociais-democratas revisionistas, né? Então a gente tem essa quebra
do socialismo barra comunismo, essa quebra, principalmente por causa da Revolução Russa. E tem essa quebra com a Segunda Internacional. A Segunda Internacional já estava numa elaboração de revisionismo do marxismo, de que seria possível alterar o sistema capitalista, trazer o socialismo por dentro do sistema, né? Sem revolução. Então a quebra principal é isso, e isso fica muito enfático depois da Revolução Russa, que com a teoria da revolução permanente até pula a revolução burguesa, tá? Como eu disse, o Lenin acaba seguindo na linha do Trotsky, a revolução permanente, e apoia ali, depois da revolução ali de fevereiro, a de outubro, já bota o povo no poder mesmo, entre aspas, através dos sovietes. Isso depois vai sendo nerfado, né? Já começa ali com Lenin e com Stalin, por fim é nerfado de vez. A participação popular cai muito dos trabalhadores, mas enfim, isso quebra com a Segunda Internacional. A Segunda Internacional vai até se fragmentar completamente, né? Depois disso, depois daquela discussão que eu li sobre o livro do Trotsky, da Geórgia e tal, com o tempo ela se desfaz completamente, a Segunda Internacional. É interessante dizer, aqueles símbolos, né, do comunismo, né, do socialismo, por exemplo, o martelo e a foice, são símbolos vinculados à Terceira Internacional, né, justamente por causa da discussão, e aí sim, a gente tem uma base leninista, né, de trazer os camponeses russos para a Revolução. Então a gente tem aquele símbolo clássico, né, da foice, do martelo, da estrela, dos ramos, para a Terceira Internacional. Segunda Internacional, Primeira Internacional não tinha exatamente símbolos, não tinha um simbolismo. Eu lembro de ter lido alguma coisa de um símbolo meio que não era muito usado, mas eram as cores, eu não lembro. Mas enfim, o símbolo mesmo, o símbolo clássico, né, do martelo e da foice, vem com a Terceira Internacional, vem com o bolchevismo. E a gente vai ter o símbolo da Quarta Internacional, que é trotskista, né? Depois disso a gente não tem mais internacionais. A Quarta Internacional, né? Então muitos grupos trotskistas de hoje reivindicam aquele símbolo. Então acho que é um 4 com uma foice e um martelo, tá? Até na época, se eu soubesse disso lá na eleição Aécio Dilma, que eu ia fazer a bandeira do Brasil, eu falei, não, a bandeira do Brasil não vai dar de tatuagem, vou fazer o martelo e a foice. Se eu soubesse disso, talvez eu trocasse pela da Quarta Internacional. Talvez. Vai saber se o meu eu futuro vai concordar com o eu de agora ou com o eu do passado. Enfim. Na verdade, o símbolo que eu fiz é da Terceira Internacional. E assim, a Segunda Internacional desaparece, né? E aí a gente tem um avanço da social-democracia, dos partidos sociais-democratas. O simbolismo da social-democracia, né? Conforme eu fui vendo, eu estava vendo esses dias, né? Não é... Sabe aquele símbolo do PDT, daquela flor na mão? Aquele vira o símbolo da social-democracia, né? Eu não sabia, cara. Estava vendo esses dias aí em outros partidos, em outros movimentos, outras coisas na internet. Estava vendo aquela flor, né? Com aquela mão, né? Eu não sei se isso foi assumido, sei lá, depois da Revolução dos Escravos em Portugal. Não sei, talvez não, tá? Realmente não pesquisei. Estou aqui especulando. Mas enfim, o símbolo da social-democracia vira aquela mãozinha do PDT lá com a rosa, né? Enfim, eu queria colocar isso daqui porque nessa época aqui, em 89, né? 1889, a gente não tinha a Revolução Russa, então a Segunda Internacional Socialista era a vanguarda do movimento trabalhista, tá? A gente não tinha chegado nem na Revolução de 1905 lá na Rússia. Então, continuando. A data se tornou um símbolo das reivindicações trabalhistas em todo o mundo, como a redução de jornada de trabalho, melhores salários e condições de trabalho dignas.
No Brasil, o Dia do Trabalhador começou a ser celebrado no início do século XX e foi oficializado como feriado nacional em 1924, durante o governo Arthur Bernardes. Não pesquisei a respeito, mas é engraçado isso porque é o seguinte: eu tenho quase certeza que o Bernardes era o presidente na época que já estourou a Revolução Russa e que os anarquistas estavam tocando terror aqui, principalmente em São Paulo. Eu acho que eu já citei em outros vídeos, eu sou da Moca praticamente, né? Eu nasci na Liberdade por causa do Hospital da Antártica, morei ali do 0 ao 1 ano de idade no Tatuapé, ali na Padre Adelino. A minha família mudou para Penha, né? Eu não lembro o nome do subbairro da Penha ali, mas a gente morou ali, eu de 1 a 4 anos, e ali dos 4,5, 5 até meus... o resto da vida inteira eu morei na Moca, né? Tirando umas idas e vindas, Brasília, Presidente Prudente, depois Pará, mas eu morei ali na Moca. E ali na Moca a gente tem o Cotonifício, que é um complexo industrial ali que foi tombado e o Extra comprou e montou um supermercado. Aí o Extra foi vendido, a Açaí comprou, né? Não sei como é que tá hoje, se a Açaí abriu um mercado do Açaí lá dentro, ficou um tempão parado. Mas a estrutura que o Extra montou de supermercado, ela manteve toda a fachada do Cotonifício e os caras resgataram a história naquele projeto que eles montaram. E enquanto você subia a rampa para entrar no mercado, você ia vendo vários quadros com história e fotos, né, do Cotonifício. E era absurdo. Qualquer um que prestasse atenção deveria ficar abismado, deveria ficar assim, qualquer pessoa que lesse aquilo ali, subindo para o mercado para fazer suas compras dentro do capitalismo, uma compra feliz. Se lesse aquilo ali, ia ver o que é o capitalismo, subindo para fazer compras no capitalismo. Porque você tem uma grande greve, né, nessa época, ali em torno de 17, eu não lembro o ano exato. Você tem uma greve que para São Paulo inteira, para boa parte do Brasil, eu imagino, né? Eu não lembro o quanto que eu li, minha memória é horrível, mas eu acho que é durante o presidente Bernardes, o governo Bernardes. Posso conferir e colocar nos comentários depois. Mas enfim, o Bernardes manda bombardear os grevistas. Aí você imagina, a aeronáutica vai lá e bombardeia os grevistas, cara. Bombardeia. Eu citei, acho que isso em algum vídeo meu aí, mas estou citando de novo, né? Porque aqui é o tema. Então imagina, um cara que manda bombardear o próprio povo que está em greve, velho. Isso aí é a essência do capitalismo, tá? É a essência do capitalismo. Já era a república, né? É a velha república. E aí, sei lá, por pressão popular, né? Depois de bombardear os trabalhadores, talvez tenha cedido ao ponto de celebrar o Dia do Trabalhador aqui. Bom pesquisar a respeito, tá? Talvez coloque nos comentários também. Então, continuando, né? Ao longo da história, o 1º de maio tem sido um momento importante para os trabalhadores expressarem suas demandas e celebrarem suas conquistas. As manifestações e eventos realizados nesse dia lembram a importância da luta por direitos trabalhistas e a busca por uma sociedade mais justa. Obrigado, IA, que atualmente trabalha com o capitalismo, claro, e deve estar ajudando a ferrar o trabalhador, por mais que aumente a produtividade de alguns trabalhadores por um lado, ajude uns por outro lado. Pelo outro lado, a IA vai ajudar a detonar com a gente, né? Essa é a verdade. Então, o principal que eu quero tirar daqui, né? Bom, parto para uma coisa bem genérica, bem acessível, para falar sobre o Dia do Trabalhador. E a verdade é que a gente está no mesmo barco, era o que eu estava falando, né? A gente está no mesmo barco.
é engraçadíssimo isso, né? Eu tava vendo um vídeo, acho que recentemente, faz uns 3 dias. Tava vendo uma entrevista do João Carvalho para os Três Irmãos, né? O João Carvalho, eu acho que ele já foi até no Porta dos Fundos, no podcast de zoeira que eles têm lá, com os caras que eram do TV Quase, né? Foi bem engraçado até. E ele é um cara, ele se diz maoísta. Eu tenho um pé atrás com os maoístas, porque eles parecem mais stalinistas, tá? Tenho um pé atrás com maoístas. Mas enfim, o cara é muito crânio. E é muito engraçado, ele tem muitas semelhanças comigo e com os meus amigos, né? O cara é metaleiro, o cara jogava RPG, o cara jogava Magic, joga Magic. O cara, aí comunista, tudo bem, aí já não tem quase nenhum amigo. Mas o cara é comunista, e aí o que diverge é que ele é maoísta, né? Tem certo sentido em ser maoísta, porque o maoísmo, do ponto de vista teórico, é a última parte mais avançada que tem do marxismo, né? A parte mais de adaptação do mundo moderno do marxismo, né? Do mundo moderno pro marxismo, está ali no maoísmo. O Stalin escreve pouco até, né? Sei lá, se comparar com os outros, mas o Mao seria também o mais recente, né? O que eu digo que eles parecem mais stalinistas é porque teve uma treta homérica entre China e União Soviética. Você tem uma treta já no maoísmo, né? Da revolução, da política bosta que o Stalin propõe ali, e que os maoístas tomam facada nas costas do Kuomintang. Não estou confundindo Kuomintang com Kuomintern dessa vez. O Kai-shek, né? O Kuomintang enfia a faca nas costas, e o Kai-shek lá estava junto com o Stalin, né? O Stalin estava apoiando o Kuomintang na China. Então já tem uma treta daquela época. Eu acho estranho ser maoísta e defender o Stalin. Eu acho estranho. Tem aquele Fragoso também, que parece muito stalinista. Ele não parece maoísta, mas enfim, acho estranho. E aí eu vi esse vídeo, são 6 horas de entrevista no Três Irmãos. Eles cobram um preço, né? Tudo bem que ele já estava no processo, mas cobrou um preço do João. E é muito interessante. Ele é um cara muito fera, muito da hora de ver ele falando. E é claro, a gente vai discordar porque na prática eu sou um trotskista, né? Não é uma opção de eu quero ser trotskista, mas tudo que eu leio e tal eu acabo sendo trotskista. E aí ele fala, né, que eles perguntam se ele debateria com Gustavo Machado. E ele fala que seria pouco profícuo, porque ele ia citar uma bibliografia e o Machado ia citar outra bibliografia. Um ia falar que a bibliografia do outro era falsa e não ia dar em nada. E eu concordo plenamente com o João. Só que a bibliografia que ele citou que eu vou ter que ir a fundo nisso, porque eu achei muito interessante, justamente o ponto que eu discordo do João. Foi muito interessante ele ter citado nessa entrevista, porque eu vou poder ir atrás, tá? Que ele citou que os caras de Yale, né, que seria uma faculdade inglesa, tiveram acesso aos documentos e tal, e desmentiram as denúncias do Khrushchev sobre Stalin. E aí a pesquisa rápida que eu fiz com o IAS, né, livro IA para pesquisas rápidas e supérfluas e superficiais, né, e só serve de indício, você tem que ir atrás depois se você tiver tempo. Não pare por aqui. Então quem vê meu vídeo, não pare por aqui, vá atrás. O pouco que a IA me falou é que os caras de Yale não renunciaram às denúncias do Khrushchev. Na prática, o que eles falaram foi: o Khrushchev tirou o dele da reta, falando que a culpa era do Stalin, sendo que ele estava lá no meio e a culpa é dele também. Foi isso que a IA me falou. Aí vai brigar a IA com o João. Seria bom senso dar mais razão para o João
Só que o João, na prática, é um stalinista maoísta. Então, isso se equilibra, certo? Se equilibra. Você tem o viés de confirmação. Por mais crânio que o cara seja, não sei o que, você tem o viés de confirmação. Isso age em todo mundo. Então, é um negócio que eu quero ir atrás, né? Do que os caras desmentiram da documentação. Quem tá no trotskismo não é imbecil, né? Esses caras não são imbecil. O João e o Gustavo e o Jones, tá? Mas principalmente o João e o Gustavo, eles não são imbecis. Os caras, eles vão e leem, vão e leem, vão e leem, vão e leem. Os caras, o tempo que eles têm útil, os caras vão e leem, tá? Então, da mesma forma que ele fala isso, certamente um trotskista vai ler aquilo lá e vai falar, não, os caras de Yale, nem eu falei, que vai na linha da IA. Os caras de Yale confirmaram que o Khrushchev é um cretino, mas que o Stalin era mais cretino ainda. Então, eu acho meio difícil sustentar, né, um maoísmo stalinista com base na documentação da União Soviética e negando as denúncias do Khrushchev. Acho difícil, mas enfim, é um assunto que pode gerar coisas mais pra frente. Mas enfim, tá falando de João, e pouco tempo depois, 2, 3 dias, o João teve mais um burnout ferrado, alguma coisa do tipo, tá? Pensamentos suicidas, não sei o que ele tem problema com depressão. E pelo que ele falou no próprio vídeo lá, eu entrei no vídeo, ele encerrou o canal dele por tempo indeterminado. Está lá descrito como um hiato. E ele fala que teve ideias suicidas em 2 dias sem tomar remédio. E aí ele fala que ele tem um quadro, né, de longa data. Quem acompanha ele no canal, eu vi um ou outro vídeo, tá? Eu tô inscrito lá, mas eu não acompanho o João assiduamente, né? E aí ele fala lá que ele tem esses problemas, tal, e ele fala de distimia e casos de depressão. E é engraçado porque assim, eu peguei um trecho daquele vídeo em que ele fala de distimia, fala de outros problemas que ele tem. Na entrevista dos 3 irmãos, eu passei pro meu irmão, né, psicólogo, e eu falei, olha cara, eu tinha visto um vídeo sobre distimia pouco tempo atrás, né? Eu não lembro o nome da psicóloga no YouTube, não lembro quem ela era, eu não assisti nem inteiro o vídeo, mas eu lembro de ter começado a assistir e falei, distimia, cara, isso aí sou eu, distimia sou eu, né? Eu até comentei com meu irmão que eu tive alguns eventos na minha vida em que eu decidi intervir na minha própria mente para ter alguma paz dentro da minha própria mente, e o caminho que eu segui era um caminho que meio que parece que me empurrou para a distimia, né? Mas esse problema, e aí que o João tem e tal, ele está intrinsecamente ligado à nossa sociedade e como a gente vive, como tem um individualismo gigantesco e a gente tem uma socialização mínima e distorcida, e como a gente não tem perspectiva de vida. Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Eu lembro da minha psicóloga falando que ela queria acompanhar e pedindo para eu prestar atenção em certas coisas e tal, para decidir se era da minha personalidade ou se eu tava com quadro depressivo e tal, ela falando isso. E depois de ver esse vídeo de distimia e esses eventos, eu lembrei desses eventos que eu falei, né, que eu tentei intervir na minha personalidade, que eu falei pro Elson. Um deles eu acho que foi benéfico, que eu combati diretamente minha ansiedade, né, que eu tinha ali por volta de 2006 e tal, eu combati diretamente. Eu acho que foi uma manifestação boa. A outra manifestação foi uma manifestação mais repressiva, essa eu acho que foi ruim, foi quando eu estava ali por volta dos 30 anos. Essa eu acho que me empurrou mais para uma distimia, tá? Que tem a ver com relacionamentos, tal, e de eu pensar do que eu queria para mim, tipo,
chega de relacionamento, tipo, foca mais em você mesmo e deixa as outras pessoas fora, tira do radar sonhos de relacionamentos com mulheres, né, com a dois e tal, tira isso do radar. Esse tipo de ação que eu fiz pode ter me empurrado mais para uma distimia, mas eu sei que a descrição de distimia pareceu muito com o que eu acho que eu passo, que é tipo, eu não sinto praticamente nada, né? Tirando irritação. E aí é uma coisa que depressivos têm, né? Toda pessoa deveria ter, mas depressivos têm uma incidência maior de irritabilidade, né? Eu imagino. Tirando irritação, eu não sinto quase mais nada. Então, ou eu tô irritado, ou eu tô normal. E aí, ou vez ou outra é triste. Hoje em dia, depois do meu casamento, né? Depois do meu filho, as partes tristes, né? De sentir uma tristeza, elas praticamente sumiram. Né? Então, se eu mudei um pouco na distimia ou não, isso praticamente sumiu. Mas a irritabilidade ainda está aí, né? Não tem como. E aí a parte de sentir alegria, por exemplo, eu falei com meu irmão, era uma coisa que eu não sentia desde a adolescência, sei lá. Eu não lembrava o que era alegria, tipo, estava guardado na minha mente, mais ou menos, o que era alegria. Alegria mesmo, eu descrevo como alegria, que era um negócio que aparece de repente, assim. Não tem como descrever, um negócio meio quente, assim. Que te joga um sorriso na cara. Eu juro que eu não senti em, sei lá, 20 anos, né? Eu fui sentir aí depois do meu relacionamento aí, com a minha enteada, depois com o meu filho. Ainda é muito raro aparecer assim. Mas aí eu acho que isso está relacionado com algum grau de distimia, talvez leve, não no nível de distimia que dura ciclos e tal. Minha distimia parece permanente, assim, num nível razoavelmente leve. E aí nesse relacionamento com filhos e tal, ela parece ter dado uma subidinha, e aí pelo menos nem tristeza parece muito, né? Mas eu tinha episódios de tristeza. E aí, por exemplo, o João fala de distimia e tal, logo na sequência eles encerram as atividades do canal, né? E aí você nota por quê? Porque o canal existe um absurdo dele. O cara é concursado, né, do Itamaraty, e já está em licença médica por depressão e mais não sei o que e tal. Então ele está no canal dele, o canal dele é um segundo trabalho. E aí esse é o problema que eu falava sempre, eu não sou um comunista. Por quê? Porque eu não sou militante. E por que eu não sou militante? Porque eu não tenho energia psíquica para ser um militante. Quem é cristão e vai pregar tal, ele tem energia suficiente para ser cristão e pregar, tá? Quem é militante comunista tal, é muito parecido, tá? Xinguem o quanto quiserem, mas o militante comunista é muito parecido com o cristão, muito parecido. O militante comunista, ele tem que distribuir jornal, ele tem que militar, ele tem que ajudar a fazer o ato não sei o que e tal. Primeiro que eu já não acredito que nem que dê certo, né? Então já parte está aí. Mas segundo que eu não tenho energia psíquica. Terceiro que eu sou velho, como diria o Pedro Gil, eu sou velho, tem que arranjar outra atividade para velho. Isso aí quem faz é jovem. E aí o João, ele era tipo ele tava querendo ser jovem, ele tem uma idade parecida com a minha, ele passou dos 40 e poucos. E aí ele quer, cara, tocar um canal desses, e aí esse é o problema, você começa a ganhar dinheiro, você contrata alguém, eu não tenho esperança nenhuma e nem quero, mas você contrata alguém para trabalhar no canal, e aí você tem responsabilidade com aquelas pessoas. Ele teve que tratar o encerramento com essas pessoas do canal. E isso vai acumulando na cabeça, tá? Eu lembro de umas aulas de Poeb, lá da educação, por mais que você vá xingar a educação da USP, da Faculdade de Educação de Pós-Modernismo, não sei o que.
essa matéria era sobre psicologia e educação e era uma professora substituta que dava ela, bem jovem, e ela era freudiana, né? Então a abordagem dela era freudiana. E eu lembro dela falando, não interessa se, se é ou não é, mas eu sei que tem uma coisa muito. Mas a astrologia também, você pode falar que o seu signo é muito parecido, não, mas isso é outra coisa, tá? Tem uma coisa do Freud que ela falava que você tem um cesto de ovos e aí você coloca energia psíquica nesses ovos, tá? É uma coisa de energia da sua própria mente. Se isso um dia vai ser lido, né, por neurologistas, vai ser lido por energia, por campos magnéticos, vai ser lido, não sei, mas que cai na teoria do Freud e corrobora, parece que sim. Você tem uma energia que você coloca em cada coisa. Se você quer fazer muita coisa, você distribui essa energia nas coisas que você vai fazer. E aí, cara, para tocar isso, então veja o João, o cara pega uma licença lá do Itamaraty e aí ele se enfia na militância comunista no canal dele, contrata a gente e ele tem que construir biblioteca, que ele vai se comprometendo. E tudo isso, o cara vai se comprometendo com um capitalismo esmagando, todo um discurso, e gente xingando, e a direita, e tipo, pressão, não sei o que, somado a uma personalidade. Ele já tem uma coisa genética, que ele falou que a avó dele estava em Barbacena, já tem uma coisa genética, e você tem uma coisa da sociedade moderna, a gente ainda vai descobrir eventuais causas, né, de epidemia de autismo. Pode parecer conspiração de direitista maluco, pode, mas a gente ainda pode descobrir, tá? A gente tem tanta química jogada no mundo, tanta coisa que a industrialização causou, que a gente não tem estudo suficiente para responder, que a gente nem sabe. Tudo isso está nas costas do capitalismo de novo, né? A gente vai descobrir, tenho certeza que a gente vai descobrir. E aí soma tudo isso, é uma carga muito grande. E no final, o cara cancela o canal, tudo bem, sorte dele que ele é um concursado do Itamaraty, salário bom, e ele consegue a licença dele, ele consegue tocar a vida. Imagine quem não consegue, quem tá fudido no nível do João e não tem nada. Por que eu falo isso? A gente toma na cabeça, cara, como trabalhador, e a gente só consegue imaginar quem tá pior que a gente. Que assim, eu com um salário de programador sênior, eu não consigo juntar dinheiro. Estou responsável por 4 pessoas. Eu não consigo juntar dinheiro. Aí tipo, a gente quer viajar para o Pará para visitar a família da minha esposa, por exemplo. Não consigo juntar dinheiro. Vou parcelar? Não vou, porque eu não sou idiota. Não vou parcelar. Ou a gente vai ou não vai juntando dinheiro. Então junta dinheiro, por exemplo, juntou o dinheiro e tal, conseguindo juntar um pouco lá, vai de 100, de 200, às vezes um mês dá 500, juntando de pouco em pouco. Aí você tem um carro, já está com o IPVA comendo o seu 13º. Aí chega a determinado mês, você tem que fazer a revisão de não sei quantos mil, né? O meu está em 100 mil. Eu levo no mecânico aqui, vazamento de óleo aqui, não sei aonde, filtro não sei o que, 5 pau. Tudo que juntou em um ano. Imagina eu com um salário de programador sênior, cuidando de 4 pessoas, juntando 5 pau no ano, indo embora na mecânica. Imagina que não tem nada, velho. Imagina o cara que compra a moto, ele tem que manter a moto dele. E aí ele tem que tirar a carta. Enfim, é por isso que tá cheio de gente com moto ilegal, né? Já é um grande indício. Enfim, por isso que eu falo, tá todo mundo na merda do mesmo barco. Só não percebe. E pode ser, claro que vai ter gente querendo manipular você por causa disso, querendo te levar pra cá e pra lá. E a gente vai ter discurso, né? O último vídeo que eu vi foi um debate entre o Gustavo Machado do PSTU e o Marx lá, o Flávio não sei o que é o Lavista, tá?
O olavismo, cara, ele é uma tentativa brutal de conversar com a população trabalhadora. E é triste porque é uma tentativa brutal de manipulação da classe trabalhadora com fins que servem aos nossos senhores, servem aos grandes capitalistas, servem aos bilionários, que não tem função de existir, não tem porquê. Os caras poderiam ter riqueza suficiente para não precisar trabalhar, o filho dele não precisar trabalhar, e mesmo assim ele não precisava ter o que ele tem de dinheiro e o poder político que ele tem por causa do capitalismo, poder político gigantesco, né? Então esse cara esse Flávio vai lá defender que o nazismo é de esquerda, vai defender o Trump que está lutando contra. O Trump só está defendendo um setor capitalista que quer derrubar o outro, uma disputa de setores capitalistas, não é nada contra o sistema, tá? Não é. A conspiração comunista tal, ela não existe. Ela até gostaria de existir, até nós trabalhadores comunistas gostaríamos que existisse, mas ela não existe, tá? É um monte de falsificação. E é triste, eu não sei o que o Olavo de Carvalho ganhava mentindo desse jeito, eu não sei o que ele ganhava. Sinceramente eu não sei. Não sei se era um iludido, não sei. Sei que ele mentia muito. E eu não sei o que ele ganhava com isso. Não sei se ele arranjava amigos que bancavam ele. Não sei. Não sei se ele era iludido mesmo, né? Ele já foi um comunista, já foi místico, já foi tudo isso aí, já. Mas enfim, não sei. Não sei o que ele ganhava com isso mentindo para a população. Eu sei que o discurso dele se difundiu muito porque a gente tem causas principais. A gente tem um anticomunismo, né, que vem disseminado nos Estados Unidos, claro, no quintal deles, no Brasil. A gente tem um anticomunismo gigantesco. A gente tem os problemas próprios do comunismo, que é o stalinismo e intelectuais e militares que impuseram o marxismo sem a vontade popular estar pronta para isso, né? E beneficiaram burocracias, enfim, tem várias coisas, tá? A gente tem esse anticomunismo e eu acho que é isso que serve de solo fértil para o Olavo jogar as sementinhas dele, né? A gente tem esse anticomunismo, a gente tem um petismo extremamente limitado, a gente tem mentira, uma esquerda que mente, né? Então, você tem outro vídeo, né? A moral principal do Trotsky era não mentir para a classe trabalhadora, não minta. Eu não concordo com o Trotsky, eu acho que a moral tem que ser melhor que isso. Eu acho que a gente tem que ser humanos bons, por exemplo. Se você sabe que algo que você quer fazer faz mal para sua esposa, faz mal para sua família, você vai e não faz. Se você é místico, você controla seus pensamentos. Se você não é mítico, você é materialista, você deixa isso na esfera dos pensamentos, mas não fere a sua família, não fere a sua esposa, não fere seus amigos. Não tem porquê. Isso é uma coisa chamada autocontrole. Nós não somos animais, tá? Isso é uma outra moral. Então, a minha discussão moral vai muito além da discussão moral que o Trotsky faz, mas a discussão do Trotsky moral, ela é básica para o trabalhador. Não minta para a classe operária. E aí a gente tem um PT, né, que mente, ele mente, tá? Não todo, né? Então é mais complexo do que falar o PT é o mal encarnado, né? É muito mais complexo que isso. Mas a gente tem um PT que mente, a gente tem um PT que faz um mínimo lá e que é derrubado na sequência, então o mínimo que ele faz começa a tomar rasteira, que não tem poder suficiente, que acha que vai fazer as coisas por dentro do sistema, não consegue fazer, não vai fazer. E tudo isso se soma com o anticomunismo para dar margem para esse olavismo. E aí aparece os ANCAPs, que os ANCAPs bebem do Olavo. E aí cospem outra coisa aqui, mas eles bebem do Olavo, tá? Os ANCAPs. E tudo isso, todo esse discurso, eles servem aos senhores. Eles falam que não, falam que serve a um suposto livre mercado, que todos seriam felizes. Não, o livre mercado vai levar à acumulação, vai criar senhores de novo, e esses senhores vão dominar a sociedade de novo, tá? Então, acho que isso é
é o resumo do meu Dia do Trabalhador, né? A mensagem de sempre. A gente está, todo mundo que está ouvindo, está vendo esse vídeo, a gente está tudo no mesmo barco. A gente pode se odiar, a gente fala, nossa, mano, você é escroto, velho. Mano, você é escroto, hein? A gente pode se odiar, mas no fundo a gente está no mesmo barco. Todos nós somos explorados. Todos nós temos limitações absurdas na nossa vida. Por mais que a gente possa comparar a nossa vida com a tecnologia e tal, com outros períodos da história, continuamos escravos, né, do sistema em geral. A gente tem pouca margem de atuação na sociedade. Eu fico feliz que um ou outro amigo meu, é raro conhecer isso, teve essa margem e conseguiu dar um pulo para frente, mas ninguém garante o futuro dele, tá? Ninguém garante o futuro dessa pessoa que deu um pulo e que hoje está muito tranquilo, ninguém garante o futuro dele. Ele mesmo sabe que ninguém garante. Porque enquanto o resto todo tá todo fodido, cara, ninguém garante. Tem uma revolução aí, ele se ferra. E o coitado se ferra sem nem ser explorador nem nada, ele se ferra por tabela, tá? Então é isso, o meu resumo de dia do trabalho. A mensagem é essa: a gente está no mesmo barco, tá? A gente pode se odiar, tal, a gente pode ver as diferenças, a gente pode falar, nossa, mas você é burro, mano, nossa, velho. Mas no fundo não adianta, né? A gente está no mesmo barco e a solução de verdade seria um anarquismo, né? Com a gente se reunindo e falando, não, agora a gente vai votar isso, agora a gente vai votar aquilo. Ninguém mais tem dinheiro, ninguém mais tem poder para comprar voto de ninguém, não. Anarquismo de verdade. Só que o anarquismo não dá certo, né? A gente não consegue sem outras etapas, e é por isso que a gente cai no comunismo, cai no socialismo. E aí o maior rolo é quem é que vai ajudar a montar um estado para destruir tudo para a gente poder chegar no anarquismo. Essa é a parte principal e mais cuidadosa que a gente tem que ter. A gente não pode deixar os erros do passado se repetirem, entregar o poder na mão de alguém que caga tudo. Não, a gente vai e tira, cara. Esse é o caminho. Eu sei que esse caminho não é fácil. Eu creio muito pouco nele. Eu espero que, pros meus filhos, eu espero que eles consigam no nosso time of life, nossa era, a gente não vai chegar nisso. Mas eu espero que eles consigam. Mas não tem muita esperança. Não. É mais fácil acontecer conflitos infinitos, tá? Conflitos infinitos, restaurações de capitalismo malucos, cada vez mais malucos, cyberpunks, e esmagamento das populações, massacres aqui e ali. É mais provável que isso aconteça. Eu espero que não, espero que a gente chegue em um Star Trek da vida, mas o mais provável é um Star Wars. Isso não deixa a gente de poder refletir sobre o que é certo e sobre o que deve fazer, fadado a fracasso ou não. O que é certo, é certo. Então aí a gente cai numa crítica também a essa parte de não, a gente tem que mentir mesmo para dominar primeiro e depois partir para a verdade. Não, tá? Não. A moral não deve ser abandonada em nome da vitória. Não deve. Dará errado, tá? Nossos inimigos já fazem isso. Não vamos vencer nossos inimigos com isso. Se vencermos, não sei se vale a pena. Grande chance de a gente ter tudo isso revertido justamente porque vencemos dessa forma. Então essa é a mensagem final. A verdade é que quem precisa governar são os trabalhadores, é a população, nunca governou. A gente, tirando o nosso comunismo primitivo, né, e é completamente esperado pelo avanço da sociedade que a gente passasse por todas as etapas, né, de aristocracia, de burguesia. Era esperado que passasse por isso, né, pela própria dinâmica da sociedade, da psique humana em sociedade, mas talvez seja esperado que a gente realmente
chegue em um comunismo primitivo avançado. A gente chegue num modelo muito parecido com o comunismo primitivo, em que a gente, que é o Star Trek, né? Voltamos a Star Trek, que é depois da fase lá do carinha criando foguete para encontrar os vulcanos, que era uma fase ainda meio capitalista, que é a fase do Picard já, tá? É provável que a gente chegue sim. Eu acho que as chances são baixas, sei lá, vamos estar aqui, ó, uns 30, vamos estar uns 30, não é tão baixo assim, mas é baixo. Mas eu acho que talvez chegue, tá? Essa disputa, o ser humano é individual, ele é coletivo, ela tá ali, tá? Não acho que seja nem individualista nem coletivo, a gente tá ali tendendo mais para o coletivo, com problemas devido aos sistemas atuais, né? Jogar o individual muito importante, o individual ganhar um poder muito importante. Mesmo assim, eu acho que o coletivo pesa e talvez isso se reverta, tá? Então, acho que era isso que eu queria guardar aí de Dia do Trabalhador. Enfim, estamos todos no mesmo barco. Por mais que a gente se odeie e que a gente discorde, o que eu quero falar é: não adianta proteger bilionário, tá? Não adianta, não leva a nada, não traz nada de bom, não gera emprego, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. No mínimo, se você é ANCAP, se você é capitalista, você tem que, no mínimo, lutar para que os bilionários sejam saqueados, tá? Que seja destruído, que tenha um combate ao monopólio controlado pelo povo, tá? Então, digamos que você seja capitalista e você fale, não pode ter Estado, você seja anti-Estado, você vai ter que ter um poder decisório, e aí vai precisar de arma, um poder decisório na mão do povo para decidir, passou de X de riqueza, você não precisa disso, você está muito bem de vida, tal, não precisa disso. No mínimo, a todo movimento de direita que realmente quer a emancipação humana, que quer que ninguém morra de fome, quer que acabe, mesmo que tenha gente escrotíssima, pense assim, deixa as pessoas escrotíssimas com o mínimo do mínimo. Você come, você mora, você é escrotíssimo, não vai passar disso, tudo bem, eu não ligo pra isso, tá? Só que não vai chegar nisso. A análise real, do real e realista é a marxista, mas digamos que não, que você é capitalista, pró-capitalista, capitalista ninguém é, você é pró-capitalismo, no mínimo você tem que falar isso, controle do povo, armado, o povo todo armado. Então passou de X, você tem um poder econômico muito grande, você está intervindo na sociedade, você é nerfado pelo resto. Sem esse controle do povo, tá, ANCAPs e capitalistas, sem esse controle do povo, a sociedade está fadada à destruição, tá? Ninguém pode ter um poder econômico que vai intervir no outro, tá? Passou de X de riqueza, e aí não vai fazer que nem o Collor lá, que faz um corte ridículo na poupança, afeta toda a população pobre lá, ferra todo mundo. Preste atenção. Eu só queria colocar isso na cabeça dos direitistas, tá? Sem o controle do povo armado, né, você não vai impedir que o Estado se reconstitua defendendo bilionários. Você não vai impedir que bilionários ressurjam depois de uma revolução anarcocapitalista, tá? Não vai impedir que o oligopólio se forme novamente. Então preste atenção no Olavo de Carvalho, nas besteiras que ele fala, tente separar o pouco que ele fala de útil do monte de besteiras que ele fala, tente pensar por si mesmo. Não tem como você lutar por um capitalismo que dê certo, tá? Sem um povo armado falando, não, tudo bem, a gente vai poder deixar um ou outro ser rico e tal, mas ele não vai poder passar daqui, não pode passar, senão ferrou tudo, quebra seu sistema de novo. E pela lógica do capitalismo, vai dar merda de qualquer jeito, tá? Vai dar merda.
Eu espero que, se vocês conseguirem ganhar de algum jeito, vocês consigam achar uma solução que não tem, tá? Mas no mínimo isso, no mínimo um povo armado controlando o quanto alguma pessoa pode acumular de dinheiro, que é poder, tá bom? Essa é a mensagem aí do Dia do Trabalhador, porque todo mundo é trabalhador, tá? Tirando os capitalistas de verdade, os capitalistas que não precisam trabalhar. E se você acha que você um dia não vai precisar trabalhar, então você está errado, tá? E se você realmente pensa que isso é defensável, não é defensável, você está errado. Não tem como se perpetuar sem alguma coisa muito ruim, sem uma dinâmica ruim intrínseca a esse sistema, tá bom? É isso.